Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre acepção no templo. Vamos saber se realmente na época ali de Jesus havia acepção de pessoas, se realmente o templo era algo bom, como muitas pessoas colocam nos dias de hoje, que hoje o templo, virou sinônimo de igreja. Então nós vamos trabalhar essa temática aqui hoje. Já gostaria de pedir a vocês, deixem o seu like, curta o vídeo para nos ajudar no engajamento. Quando você faz isso, o YouTube nos ajuda a divulgar o vídeo dentro da plataforma. Aproveita que você está aí também, ativa o sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. E lembrando também que se você quiser adquirir algum dos meus materiais, ou seja tanto os esboços dos vídeos, os meus livros e até mesmo fazer o meu curso de teologia, eu convido vocês a entrarem em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. Você pode estar adquirindo todos os meus materiais, tá bom? Bom, hoje nós vamos estar trabalhando essa temática da acepção no templo. E a perguntinha que eu faço aqui para nós iniciarmos é a seguinte: se Deus não fazia acepção de pessoas, por que deixou tanta separação acontecer por causa do templo de Jerusalém? Por quê? Porque se você for pegar a Bíblia, o livro de Malaquias, o livro dos profetas, principalmente são livros que condenam o que acontecia no templo. Você vê que vários textos, por exemplo, Ageu, Malaquias, nós temos outros profetas também, por exemplo, como até mesmo Amós, que demonstram uma certa particularidade negativa para com o templo. E as pessoas hoje colocam o templo dizendo que o templo é a igreja, que a igreja é o templo. Então nós vamos saber se realmente a igreja ela é positiva. O templo ele é positivo, porque uma vez que o templo seja negativo, a igreja também pode ser considerada algo ruim, tá? Isso fazendo dentro da analogia que os cristãos fazem aí. Os pátios do templo. De acordo com Joséfo, havia 10 entradas para os pátios internos, 4 ao sul, 4 ao norte, um ao leste e um que conduzia de leste a oeste do pátio das mulheres ao pátio dos israelitas, chamado Nicanor. Nós temos também os portões que eram no lado sul, indo do oeste para o leste, o portão do combustível, o portão do primogênito, da água, no lado norte, de oeste para leste, a porta de Jeconias, a porta das oferendas, a porta das mulheres e a da canção. No lado leste, o portão Nicanor, por onde entrava a maioria dos visitantes judeus. Algumas peças do Soreg, que é a balaustrada, sobreviveram até hoje. Dentro dessa área estava o pátio das mulheres, aberto a todos os judeus, homens e mulheres. Mesmo o sacerdote ritualmente impuro poderia entrar para realizar várias tarefas domésticas. Havia também um lugar para leprosos, considerados ritualmente impuros, uma barbearia ritual para os nazireus. Neste, o maior dos pátios do templo, danças constantes, cantos e música podiam ser vistos. Somente homens podiam entrar no pátio dos israelitas, onde podiam assistir aos sacrifícios do sumo sacerdote no pátio dos sacerdotes. O pátio dos sacerdotes era reservado para os sacerdotes e levitas. Então, ou seja, por aqui nós já vemos que existem várias separações dentro do templo. E para quem não sabe, a acepção de pessoas, pessoal, é quando você dá algo para alguém pelo qual aquela pessoa não merece. Por exemplo, você favorece uma pessoa porque essa pessoa ela é rica e desfavorece alguém porque ela seja pobre, ou vice-versa, Então, ou seja, é um tipo de acepção também. Porque a acepção não acontece não é somente para favorecendo pessoas ricas, mas também acontece favorecendo pessoas mais pobres, tá? Então, existem justamente essa questão de acepção e seria justamente nesse ponto. Então, ou seja, existem realmente separações dentro do templo. Ou seja, se nem no templo daquela época existia unanimidade entre o povo, cada um vivia, prestava o seu sacrifício, o seu ritual religioso, de adoração, separadamente dos demais, não vai ser nos dias de hoje, baseando-se na igreja provida desse templo, como nós conhecemos hoje, que isso iria mudar, Nós temos também o pátio dos gentios, que esta área era principalmente um bazar, com vendedores que vendiam lembranças, animais sacrificados, comida, bem como cambistas trocando dinheiro romano por dinheiro tírio, porque os judeus não tinham permissão para cunhar seu próprio dinheiro e viam a moeda romana como uma abominação ao Senhor.
Como também mencionado no relato do Novo Testamento sobre a expulsão dos mercadores do templo, quando Jerusalém estava cheia de judeus que vieram para a Páscoa, talvez 300 mil a 400 mil peregrinos. Tem também o Pórtico Real, que é amplamente aceito como a parte da obra de Herodes. No entanto, achados arqueológicos recentes nos túneis do Muro das Lamentações sugerem que foi construído no século I durante o reinado de Herodes Agripa I, em oposição ao século I a.C. Então, ou seja, existiu o pátio dos gentios, né? Então, os gentios não eram autorizados a entrar lá dentro do templo, eles tinham seu pátio, que eles não poderiam ultrapassar essa área ali, tinha essas questões. Tudo com referência bibliográfica para vocês pesquisarem. Em 1871, uma pedra esculpida medindo 60 por 90 centímetros foi descoberta perto de um pátio no Monte do Templo de Jerusalém e foi gravado com caracteres unciais gregos que Charles Simon Clement Ganeal identificou como a inscrição de aviso do templo. A inscrição na pedra descrevia a proibição estendida àqueles que não eram da nação judaica de ir além do soreg, que é a balaustrada, né, que separa o pátio maior dos gentios e os pátios internos. A inscrição consiste em 7 linhas, sigma tem 4 barras, ômega é fechado, alfa é descrito como uma barra central reta e uma dobrada, tá? Então aí algumas peculiaridades aí, a placa está aí, tá, da inscrição, vocês podem pesquisar sobre ela. As referências estão aí, ou seja, existe o texto também da inscrição que está aqui, falando a respeito dessa proibição, tá? Aí nós temos também um fragmento de outra obra, de uma inscrição de advertência semelhante do templo, foi encontrado em 1935. Nós temos um que foi encontrado aqui em 1871 e tem um de 1935, perto do Portão dos Leões, na cidade velha de Jerusalém. O bloco de mármore tem 49 centímetros de altura, 27 de largura e 31 de profundidade. Todas as 6 linhas estão profundamente gravadas nos caracteres gregos, né? E há vestígios de tinta vermelha nas letras e linhas levemente esculpidas entre as fileiras. Abaixo da última linha há uma larga faixa não escrita. Iliffe, que é um estudioso, John Iliffe, né? Enfatizou as diferenças da inscrição de Istambul, as cartas do exemplar encontrado em Puerta de los Leones, na Porta dos Leões, né? Pareciam-lhe escritas menos profissionalmente, portanto é o trabalho de 2 pedreiros diferentes que estavam ativos aproximadamente no mesmo período. Em 1938, a inscrição foi publicada por John Iliffe, curador do Museu de Rockefeller, tá? Essa aí é outra inscrição também, com a mesma questão da proibição. Então, ou seja, que existia realmente acepção de pessoas nessa questão do templo, existia, tá, pessoal? E hoje não é diferente. Hoje você veja uma igreja presbiteriana, outra igreja pentecostal, outra igreja de não sei lá onde, outra igreja não sei o que mais, ou seja, não há unanimidade entre elas, não há acordo entre elas, não há ali parceria entre elas, cada uma quer puxar sardinha para o seu lado. Por aí você vê que é tudo desunido dentro do que se chamado de cristianismo. Aí nós temos aqui o texto da inscrição. Agora nós vamos para a questão da análise. Os cobradores de impostos representavam a instituição religiosa judaica em Jerusalém, supervisionando o templo e seus impostos. A taxa de 2 dracmas era o imposto anual do templo, exigido de todas as pessoas do sexo masculino da idade de 20 anos ou mais, né, valia meio shekel, que é o salário de 2 dias aproximadamente. A compra e venda de animais a preços exorbitantes acontecia no grande pátio exterior dos gentios, que compreendia vários acres. Então, ou seja, realmente acontecia o comércio no templo, como acontece nos dias de hoje dentro das igrejas. Comércio de vassouras ungidas, comércio de envelopes, comércio de óleo de Israel, comércio de pedra do templo, né? Pedra do Rio de Jordão e etc. e tal. Então, ou seja, comércio de várias coisas aí. As autoridades judaicas costumavam restringir o acesso dos mancos, cegos, surdos e mudos ao templo para simbolizar a pureza esperada daqueles que se aproximam de Deus. Vários pátios cercavam os edifícios principais do templo, entre eles o pátio das mulheres, o pátio dos homens israelitas e o pátio dos gentios. Então que realmente havia essa separação, tinha a restrição do acesso, ou seja, o gentio não podia entrar no pátio dos israelitas, não podia. Outras pessoas também não podiam entrar no pátio das mulheres, e nem as mulheres entrarem no pátio dos israelitas e etc. Então era uma confusão danada, como nós vemos hoje nas igrejas, né? A área no templo na qual Jesus entrou era o pátio dos gentios, a única parte do templo em que os não-judeus tinham permissão para adorar a Deus e reunir-se para orar. Os peregrinos presentes à festa da Páscoa precisavam de animais
que satisfizessem as exigências rituais do sacrifício, os vendedores montavam seus cercados com animais e mesas para o dinheiro nesse pátio. Os peregrinos também precisavam trocar seu dinheiro pela moeda corrente local, porque o imposto anual do templo tinha de ser pago nessa moeda. Ao permitir que o pátio dos gentios se tornasse um mercado barulhento e mal cheiroso, os líderes religiosos judaicos estavam interferindo no propósito divino de ter uma casa de oração para todas as nações. Por esse motivo, Jesus foi lá, pegou o chicote e pôs todo mundo para correr. Você acha que seria diferente nos dias de hoje se Jesus chegasse aqui hoje e visse todas as igrejas que estão aí? Ou seja, seria a mesma coisa, botaria todo mundo para correr e repreenderia todos os líderes religiosos falando que eles têm feito da casa de oração, ou seja, casa de comércio. Então não tem diferença nenhuma, né? Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, foi uma atitude de muita coragem e valentia, ao mesmo tempo de grande revolta, por ver a casa corrompida pelo comércio de homens. Enquanto os muitos procuravam ajudar na manutenção do templo, a grande maioria estava apenas preocupada em suprir as próprias necessidades e se esqueciam do real objetivo do templo, que era o de cultuar ao Deus vivo. Os doentes eram restritos de entrar em certas áreas do templo, pois os religiosos acreditavam que antes mesmo da pessoa entrar diante do altar do templo, ela seria curada. Por esse motivo, muitos se aproximaram de Jesus também para serem curados, pois era algo extraordinário e ao mesmo tempo incomum. Havia muitas diferenças naquela época, muitos sofriam preconceitos sérios, eram excluídos da sociedade do meio do povo, e a prova disso são essas facções de mulheres, homens israelitas e gentios, povos considerados pagãos e afastados de Deus, tá? Hoje não é diferente, pois por vermos tantas igrejas sendo fundadas e com grandes diferenças de doutrinas e de relação com seu próximo, ou seja, não mudou absolutamente nada. Então, uma vez que a conotação do templo seja negativa, as igrejas também, chamadas igrejas hoje, né, que hoje a igreja ela é sinônimo de templo de 4 paredes, ou seja, uma estrutura de 4 paredes. A pessoa vai lá, aluga uma loja, põe uma igreja lá, ou simplesmente compra um terreno, constrói uma igreja lá. Então, ou seja, igreja não tem mais o significado como se tinha na Bíblia antes, mas sim tem um significado do que existia ali dentro do templo de Jerusalém, que era total acepção, ou seja, existiam facções ali dentro, e hoje nós vemos isso no meio evangélico, no meio do cristianismo aí, e não tem como negar que há justamente essa acepção de pessoas. Então fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem as próprias conclusões, tá, pessoal? E lembrando vocês, se você quer adquirir os meus materiais, entre em contato comigo, os meus contatos estão na descrição do vídeo, você pode adquirir tanto os meus esboços como meus livros e também entrar nos meus cursos, tá? De inteligência emocional, de relacionamentos, lideranças e também meu curso de teologia. Você pode entrar em contato comigo e estar adquirindo esses materiais aí. Curta o vídeo, comenta aí, deixa nos comentários o que você achou a respeito deste vídeo. A sua opinião é muito importante porque também você pode deixar dicas aí que vão virar próximos vídeos aqui do canal. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. E no mais, eu desejo vocês aí muito sucesso. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.